Então é isso, vamos a Brasília. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. O general Braga Neto afirmou que a intervenção federal no Rio de Janeiro vai continuar mesmo apenas até o fim desse ano, que foi inicialmente estabelecido para os trabalhos das forças militares lá no estado do Rio. Ele, que é o chefe da intervenção, também falou que ele coordena, vai realizar uma espécie de transição durante 6 meses no ano que vem, 2019, com a equipe de segurança do governo que vai ser eleito em outubro desse ano. Ele falou sobre isso numa entrevista à Agência Brasil. Nessa conversa, ele também falou que a melhoria da segurança pública no Rio de Janeiro vai ser sentida aos poucos. Ele disse que o trabalho mais decisivo que o Exército, que as forças federais estão fazendo nesse primeiro momento, é uma espécie de choque de gestão na segurança do Estado, com os efeitos, com o legado disso sendo sentido só no ano que vem, enfim, no maior prazo de tempo. A gente lembra que a intervenção foi anunciada pelo governo federal em janeiro, no começo do ano passado, e foi interpretada por muita gente como uma tentativa do governo Temer de sanar o problema da violência no terceiro maior estado do país e também garantir um pouco de popularidade ao governo tão mal avaliado pela população. Cabe destacar que naquela época o Temer ainda não tinha definido qual seria seu futuro político nas eleições desse ano, e havia até uma grande possibilidade de que ele, Temer, fosse candidato à reeleição. No entanto, as coisas não andaram como o governo esperava. Em primeiro lugar, muita gente contestou, quando a intervenção foi anunciada, o fato de a intervenção acontecer no Rio, sendo que em outros estados os números da violência eram ainda piores que os do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, ao longo de todo o processo, mas principalmente no começo, houve muitos episódios de batida de cabeça entre diferentes autoridades que estavam envolvidas no processo, indicando que talvez não tenha ocorrido o planejamento adequado. Por fim, poucas semanas depois do começo da intervenção, aconteceu o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um crime que chocou o país e que até hoje não foi esclarecido. Nós circulamos hoje pelo Rio de Janeiro, pelo Congresso Nacional, para ouvir de deputados do Rio de Janeiro como eles avaliam a intervenção e, principalmente, como eles receberam as declarações do general Braga Neto. As opiniões que nós colhemos foram bem diferentes entre si. Dê uma olhada. Eu defendo que a intervenção continue, até porque o governador não tem nenhum tipo de preparo. A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem e quem virá também. E a gente sabe hoje que de uma certa forma, o interventor tem algum tipo de credibilidade e conhecimento por parte da inteligência. Eu acho que a intervenção militar tem que ser pelo tempo determinado, né? E acho que tem que reforçar a estrutura da Polícia Militar, a Polícia Civil e os equipamentos da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não acredito que os investimentos sendo feitos na intervenção militar é muito mais caro para o Exército tocar a intervenção do que as próprias forças especiais do governo do Estado. A intervenção não deve ser prorrogada mesmo, e ela não deve ser prorrogada porque ela não está resolvendo os problemas estruturais na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Foi editada uma medida provisória disponibilizando para o Estado 1,3 bilhão para a intervenção. Com esse recurso você poderia ter política estrutural. A Câmara dos Deputados mantém até um observatório específico sobre a intervenção, o OLE, que publicou no último dia sobre o processo. No texto, entre outras observações, dizem que os números da segurança no Rio podem até piorar no primeiro momento, mas isso não necessariamente representando uma notícia. Essa piora pode ser fruto de uma diminuição da subnotificação dos crimes ou mesmo o efeito da maior presença de policiais registrando ocorrências. Cabe também lembrar que a intervenção federal no Rio tem uma consequência que nada tem a ver com a segurança pública. É que enquanto a intervenção estiver em curso, a Constituição não pode ser emendada. E com isso, grandes temas do governo, do Congresso, não podem ser concluídos, como, por exemplo, a reforma da Previdência e a questão das prisões em segunda instância. São temas que, para a intervenção acabar, para serem devidamente apreciados pelos deputados e pelos senadores. Sou candidato, ou melhor, nesse momento pré-candidato. O meu partido já me apresentou como tal. Ô, Júnior, volta aqui para mim. Vou dar um beijo para o Olavo. Daqui a pouquinho a reportagem do Olavo está lá no blog